Algum espírito já entrou em você? Espírito entra? E o seu espírito, quando você incorpora, vai para onde? Quer saber a resposta de todas essas perguntas? Vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé, Nós temos fé. um filho de Beba que tem luz, Nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá meus irmãos, sou Painel das Pedreiras e estamos aqui para mais um programa Doutrinando do nosso canal Umbanda, o Reino da Paz. E o nosso programa hoje é sobre incorporação. Eu comecei com esta pergunta: algum espírito já entrou em você? Quando você incorpora, seu espírito vai para onde? Esse vídeo é para explicar o que acontece numa incorporação. Se você é um médium de incorporação, você vai gostar desse vídeo que vai explicar muita coisa que você já sente. E para aqueles que nunca incorporaram, vem saber como que funciona uma boa incorporação. Primeiro, nós temos que entender, como a própria física diz, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, nenhum espírito nunca vai entrar em você. Aliás, nem o seu espírito está muito dentro de você, ele está em volta. Então nós temos que entender, primeiro, o que é o espírito. O espírito é a energia que nos anima. E esse espírito, que ele é conectado ao nosso corpo através do cordão umbilical, do cordão de prata. E esse cordão de prata, ele é impossível ser rompido a não ser pela morte. Então quando você faz um desdobramento, ou quando você está incorporado, ou quando você está dormindo, este cordão de prata nunca é quebrado. Então a primeira coisa que nós temos que entender neste vídeo é parar um pouco com a palavra incorporação, e sim com a palavra interposição. Os espíritos, quando entram em contato conosco, eles não entram no nosso corpo, e sim eles se aproximam do nosso corpo etéreo, se aproximam do nosso espírito e passam na frente deste espírito, sendo o comando dos chakras do nosso corpo através deles. Imaginem vocês que nós, seres humanos, somos como se fosse uma marionete e o nosso espírito está ali comandando, puxando as cordinhas. O que acontece é que no momento que nós entramos em contato com os espíritos, com as entidades, com os guias, com os orixás, enfim, com qualquer energia que seja do plano espiritual, a única coisa que muda é que a mão que comanda esta marionete muda. Então isso não quer dizer que esse espírito entrou no nosso corpo, e sim que ele lá de fora consegue mandar e consegue coordenar as nossas ações. Isso é a primeira coisa que nós temos que entender. Nenhum espírito nunca vai entrar em você. O que acontece é que ele vai de fora comandar o seu corpo. E para nós entendermos isso, nós temos que entender que nenhuma incorporação é igual à outra. Mesmo nos médiuns que já estão anos a fios trabalhando, nunca uma incorporação vai ser igual à outra. E também, no momento que você está incorporado, a incorporação ela não é uma coisa fixa e não mutável. Ela varia de vibração. Por isso que às vezes, numa incorporação a longo tempo, 1, 2, 3 horas, essa incorporação ela pode ficar com a entidade mais nítida ou menos nítida. Isso vai acontecer porque o nosso corpo ele trabalha numa vibração energética. Imagina um gráfico energético. E essa entidade vai trabalhar neste mesmo gráfico. O que acontece é que com o longo do tempo, dependendo do que aconteça, dependendo de como que funciona o ritual, essa entidade vai estar mais próxima e ela vai estar comandando mais. O que isso quer dizer? Imagina só que você está ali na gira de incorporação. Hoje é uma gira de preto velho. Você está ali, começa os pontos, você entra em vibração com o seu preto velho chega em terra. Ele chegou em terra, ele está tomando a sua aura. Ele leva, você vai lá, bate cabeça no congá, o seu corpo no caso, mas é o preto velho, e tudo isso bonitinho. Quando ele senta no banco, até chegar uma consulta, naquele momento talvez a entidade ela fique menos próxima, porque não há necessidade dela estar tão próxima naquele momento. Assim que uma pessoa senta ali na frente da sua entidade se aproxima de novo. Então isso acontece, não quer dizer que nesse momento você não está incorporado, só quer dizer que você está menos irradiado. A irradiação da entidade ela é uma vibração, então ela não é contínua, ela é uma vibração que ela é variante.
Nós temos que entender isso. Por isso que às vezes o médium ele está mais consciente, menos consciente dentro da sua incorporação. Entendendo isso, nós temos que também levar em consideração que cada entidade vibra de forma diferente e cada entidade traz a sua energia de uma forma diferente. Nenhuma entidade é igual a outra, mesmo que ela seja da mesma linha, com o mesmo nome, do mesmo orixá, nenhuma entidade é igual a outra, nenhum médium é igual ao outro e nenhuma incorporação é igual a outra. Levando isso em consideração, nós temos que entender que pessoas podem demorar um pouco mais para incorporar do que outras. Do mesmo jeito que algumas pessoas incorporadas podem demorar um pouco mais para ter mais afinidade, para ter uma incorporação muito melhor do que as outras. Isso não é desmerecimento, isso não é demérito de ninguém. O que acontece é que cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua afinidade. Por isso que é muito mais fácil incorporar algumas entidades do que outras entidades. Isso também tem a ver com a afinidade do médium com a entidade, além da sua afinidade psicológica, de não gostar mais da entidade, mas se afinizar mais, como também a sua afinidade energética. Entidades são mais fáceis de incorporar do que outras. Isso quer dizer que para uma entidade incorporar, ela precisa entrar em vibração com a gente. Então, imaginem só vocês como se fosse um gráfico de 0 a 10. Você, para poder incorporar o seu caboclo, a sua vibração tem que estar por volta ali do número 5. Porque o seu caboclo, ele vibra nesta faixa vibratória. Então, para você poder atingir esse número 5, você tem que ter condutas boas. Alguns pedem para que não coma carne naquele dia, não tome bebida alcoólica, não pratique relações sexuais e uma série de outras coisas para que atinja este número 5. Atingir o número 5 é muito mais fácil do que atingir talvez o número 7, que é o número do seu preto velho. E por isso que algumas entidades você consegue incorporar mais facilmente do que outras. É apenas uma questão energética e vibracional. Explicando isso, nós temos que entender que existem 3 glândulas extremamente principais para uma boa incorporação. A incorporação, ela é uma função extrasensorial, ela é uma função espiritual. Porém, ela interliga o espiritual com o físico. E no físico, o nosso corpo também sofre mutações para uma boa incorporação. E isso vai mandar principalmente em 3 glândulas. Tá? 3 glândulas principais que têm muito a ver com a incorporação. E uma delas é a glândula pineal. A pineal, que é uma glândula que fica dentro do nosso cérebro, mais precisamente aqui, bem no topo, por isso que ali é o chakra mais sutil. Aliás, já fica um spoiler do nosso Doutrinando sobre Chakras. Cada chakra nosso fica bem junto de uma glândula do nosso corpo. Então, o nosso chakra principal, o nosso chakra de número 7, as 1000 pétalas de lótus, o chakra de cor roxa ou de cor branca, que fica no topo da nossa cabeça, fica na glândula pineal, ali onde está a nossa moleira. É ali mesmo que os nossos irmãos do candomblé fazem os rituais e as práticas da feitura de santo. Nesse chakra extremamente poderoso fica a glândula pineal. Essa glândula pineal, que alguns chamam de epífase, durante muitos anos foram feitos estudos e ninguém conseguia descobrir qual era a função orgânica dessa glândula. E hoje sabe-se que essa glândula é a glândula capaz de colocar a gente num estado de alfa. O que isso quer dizer? Essa glândula, na função orgânica dela, quando nós estamos quase dormindo, é ela que é a principal de dar aquele toque do nosso sono. Como se fosse ali um botãozinho de liga e desliga. Tá? Onde coloca a gente num estado chamado de estado alfa, que é aquele estado pré do nosso sono, aquele estado mais sonolento, aonde baixa a nossa frequência cardíaca, aonde baixa as nossas funções orgânicas, aonde baixa uma série de taxas do nosso corpo. E essa epífase acontece também na nossa incorporação. Quando nós entramos no terreiro e a gente sabe que vai chegando o momento da incorporação, as luzes do terreiro baixam, o som do atabaque começa a ficar mais contínuo, a nossa glândula, a epífase, a glândula pineal, ela já entende que está chegando o momento de incorporação. Então ela começa a ser acionada e ela começa a trabalhar para que o nosso corpo diminua a frequência do nosso coração, diminua a nossa pressão arterial, diminua as outras taxas do nosso corpo e coloque ele já num estado próximo do sono, que é o estado próximo da incorporação. Isso se chama o estado alfa. A segunda glândula que nós temos que falar é a glândula pituitária, ou chamada de hipófise. Essa glândula é muito importante, ela fica na nossa nuca. Ali que se deve ficar as guias em contato, principalmente a firma da guia. Por isso que a guia a gente usa sempre em contato com o pescoço, nunca por fora da blusa.
tá? Quando a sua guia ela está por dentro da blusa ou por fora, essa guia tem que entrar em contato com a nossa nuca. Nunca em contato com o pano. Essa glândula, chamada de pituitária ou hipófise, é uma glândula muito importante. Quando nós falamos em chakra, todo chakra tem uma entrada e uma saída energética. E o segundo chakra, né, chamado de chakra número 6, ou chakra do terceiro olho, ele entra aqui, mas ele sai na nossa nuca. E é ali que trabalha a hipófise. A hipófise, essa glândula extremamente importante na incorporação, é a glândula que é capaz de deixar com que as funções orgânicas do nosso corpo continuem funcionando. E aqui a gente entra numa grande polêmica. Se você já foi consultar com uma entidade, de repente a entidade tossiu ou a entidade espirrou, saiba que não foi a entidade. Algumas pessoas dizem que o médium estava fingindo, por isso que ele tossiu. A gente tem que entender que aquele médium que está ali incorporado, ele é um corpo físico que está vivo. Como a gente sabe que ele está vivo, as suas funções orgânicas continuam naquele momento. Então nós temos que entender que essa glândula, ela é aquele central de monitoramento que deixa com que este corpo, mesmo em estado REM ou em estado alfa, como nós chamamos, ele continua vivo. Nós temos que entender que o médium, quando está incorporado, as suas funções orgânicas continuam. Este médium não para de respirar quando ele está incorporado. Se ele não para de respirar e a sua respiração, que é uma função orgânica do corpo, ela está contínua, não tem problema uma tosse ou um espirro. Até mesmo porque a tosse ou o espirro pode ser causado por diversas coisas e a maioria delas são causadas sim por uma função orgânica do nosso corpo. Isso quer dizer, uma função que você não consegue segurar. Para quem sabe, para quem já espirrou, já tossiu, que eu tenho certeza que todos vocês já sabem que é uma função orgânica do corpo. Então nós temos que entender que por mais que a entidade ela esteja ali, aquele corpo está vivo e aquele corpo ele está naquele momento sujeito a uma série de coisas. Tá? É lógico que a entidade ela vai tirar a nossa consciência e não a nossa vida. Por isso que aquele corpo está ali respirando e é graças a essa glândula, a pituitária ou a hipófise, como alguns chamam. E a terceira glândula que nós falamos é a glândula do hipotálamo. O hipotálamo, essa glândula que durante muitos anos também, muitos estudos, e até hoje essa glândula ainda ela não conseguiu ser extremamente dita por que ela serve. Essa glândula do hipotálamo, ela está no meio do nosso cérebro, próxima ali entre o cerebelo e o cérebro, bem no meio. Tanto que ela é uma glândula impossível de ser operada. Essa glândula, esse hipotálamo, ele tem uma função muito importante na incorporação, porque é ela que é o centro de armazenamento da incorporação. É ela que vai guardar tudo aquilo que nós devemos guardar dentro de uma incorporação. É ela que é a nossa lembrança no momento que está incorporado. É essa glândula que vai servir como se fosse um banco de dados, um banco de arquivos, onde a entidade vai poder usar alguns ensinamentos que o médium teve ou alguns ensinamentos que ela mesma tenha tido em outras giras. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você foi numa gira de Preto Velho e o Preto Velho começou um trabalho. Ele falou para você, poxa, olha, você está com um problema, você vai vir segunda-feira que vem, né, na minha casa de segunda, você vai vir na semana que vem, você vai trazer uma vela branca de 7 dias que o caboclo vai firmar para você. Essa informação ela vai ficar escrita no nosso hipotálamo. Quando a entidade, o caboclo, na outra semana vier, ele vai usar dessa base e vai falar, como já deve ter acontecido. Você vai falar com a entidade e ela já vai falar para você, você trouxe a vela branca que o caboclo pediu ou que o preto velho pediu na semana passada? Essa é a base de dados, essa é uma lembrança própria das incorporações. Por isso que o hipotálamo é extremamente importante na incorporação. E quando nós falamos em incorporação, nós não podemos deixar de falar da consciência. Muitas pessoas dizem que são médios inconscientes, ou algumas dizem que são médios conscientes. Nós temos que entender que não existe nem 100% de consciência e nem 100% de inconsciência. Vou dar um exemplo para vocês. No momento que eu estou gravando esse vídeo, que eu estou acessando uma série de portais para poder trazer ensinamento para vocês, é lógico que eu estou passível que as entidades também passem algum ensinamento ou que passem alguma coisa. Nesse momento, eu não estou 100% consciente do que eu estou falando. É uma forma até mesmo mecânica de passar isso tudo para vocês. E isso também vai acontecer nas incorporações. Desde o momento que você incorporar a primeira vez até todas as suas incorporações, você nunca vai ser 100% consciente e nem 100% inconsciente. O segredinho que eu sempre falo,
aquele médium que fala assim, poxa, eu esqueci de tudo, me deu um apagão, eu não lembro de nada, muitas das vezes está enraizado o medo de falar que lembra, porque algumas pessoas têm a inconsciência como um objetivo a ser atingido. E a gente sabe que não é verdade. O que acontece é que no momento da incorporação, cada pessoa vai ter o seu grau de consciência. Cada pessoa vai lembrar alguma coisa. O que acontece, e é por isso que nós temos que trabalhar fielmente nas incorporações e nos nossos estudos, é que por mais que aquele médium ele lembre daquilo, que ele esteja, entre aspas, consciente do que está acontecendo, ele não interfira no que a entidade quer falar e não interfira no trabalho dela. Cada entidade, cada médium tem o seu grau de consciência. Posso falar por mim. Eu sei que no momento da incorporação eu até lembro algumas coisas, mas com o longo dos dias passando, hoje por exemplo, que é terça-feira, minha gira foi segunda-feira, que foi ontem, hoje eu já não lembro nem 20% do que aconteceu naquela noite passada. E provavelmente amanhã eu já não lembro mais nada. Eu já condicionei, o meu cérebro já condicionou, em 3 dias apagar totalmente o que foi acontecido numa gira. Mas isso é exercício, isso é uma forma de desenvolvimento também e de autoconhecimento. Não tenha medo. Você que é médium, que incorporou, que às vezes está lembrando da gira passada, condicione a esquecer. E isso é um exercício que você tem que fazer, não deixando com que as coisas venham lembrar você, não armazenando e nem psicomatizando o problema das pessoas, por mais difícil que seja. E é sempre isso. Esse é o nosso Doutrinando sobre Incorporação. Nós temos muita coisa para falar. Eu sei que ficou até um pouco técnico demais, mas para entender que uma incorporação não é simplesmente fechar o olho, tremer o ombro, botar um charuto na boca e dizer que está incorporado. Incorporação é coisa séria. Como já dizia o Caboclo Mirim, Umbanda é coisa séria para gente séria. Agora, se você quiser um dia incorporar, ou se você que é médium de incorporação quiser aprimorar sua incorporação, só tem um jeito. Você vai ter que procurar um terreiro. Tá bom? Um abraço. E antes disso, como eu esqueci no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dá o seu like, se inscreva, curta a nossa página, segue a gente nas redes sociais, que é muito legal essa interação com todo mundo. Tá bom? Um abraço, saravá e até mais. Nós temos